falar sobre a identidade de Jesus Cristo nos evangelhos. Especialmente, vamos tratar aqui dos 7 eu sou que Jesus declarou. Em vários momentos Jesus declarou eu sou. Semana passada, de manhã, o pastor Diogo pregou sobre eu sou. E à noite o pastor Emerson falou sobre eu sou. Hoje eu falo de manhã. E à noite o pastor Léo, né, pastor Léo, vai falar sobre eu sou. E cada domingo nós vamos falando sobre isso, porque essa declaração de Jesus é muito importante. E tem muita relevância na sua vida e na minha vida. E hoje o texto está em João, no capítulo 8, se você puder abrir. Para quem não trouxe a Bíblia, nós passamos aqui no telão o texto. Evangelho de João, no capítulo 8, começando com o versículo 12. E o pessoal lá de trás já pode colocar aqui no telão os versículos que foi passado para eles aí, para que quem não trouxe a Bíblia possa, então, caminhar conosco. Versículo 12, João 8, 12 em seguinte, diz assim, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Espírito Santo, que está a tua palavra. Ministra agora essa palavra, Espírito Santo, no nosso coração. A Bíblia é para ser palavra abençoadora e transformadora. E nós buscamos agora esta graça no Senhor, nesta palavra. Toda mente dispersa aqui em casa, aqueles que estão nos ouvindo, que esta mente seja trazida cativa à tua palavra, porque é pela palavra de Deus, é pelo ouvir da palavra de Deus. O Espírito Santo usa esse material da palavra de Deus para trazer mudança, transformação, salvação, santidade na nossa vida, no nosso coração. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença agora, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: Jesus, a luz que nunca se apaga. Você pode repetir comigo? Jesus, a luz que nunca se apaga. Jesus estava em Jerusalém. Possivelmente essa tenha sido a última semana de vida do Senhor Jesus. Ele estava em Jerusalém e era uma grande festa naquela semana. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. E ele estava ali para aquela festa judaica tradicional. E nós sabemos que as festas judaicas, elas eram muito concorridas. Todo judeu devoto, todo cristão naquela época, que cria no Velho Testamento, na época que Jesus
veio trazendo o evangelho da graça e do amor, fazia parte dessas grandes festas. E segundo a tradição judaica, todo judeu que morava a 30 quilômetros em torno de Jerusalém, ele teria a obrigação de participar dessas festas. Eram 7 festas. E essa durava 7 dias. À noite, o que eles faziam? Eles pegavam 4 grandes candeeiros e colocavam em pontos estratégicos ao redor do templo, porque Jesus estava no templo. Agora veja só, irmãos, naquela época não existia iluminação pública. Eles não tinham um sistema que pudesse colocar lâmpadas elétricas naquela época. Não existia isso. Era lampião mesmo, era candelabros. E no lugar escuro, qualquer centelha de luz clareia um ambiente grande e faz toda a diferença. Então eu posso imaginar, irmão, Jerusalém à noite. Era no monte. O templo fica sobre o monte Sião. Aquela escuridão. Mas quando, nesta época das festas, os candelabros eram acesos, aquilo clareava não só a região do templo, mas uma grande parte da cidade, porque a cidade era pequena. E Jesus, então, ele usa a luz do candelabro para falar de uma grande luz que era ele. E ele diz no versículo 12, e ele começa a ensinar, e os irmãos ouviram, as irmãs entenderam o diálogo dele com os religiosos daquela época. E Jesus, ele diz assim, e ele faz aqui, ele estabelece aqui o segundo eu sou. O primeiro nós ouvimos e aprendemos na semana passada, e hoje é o segundo. Eu sou a luz do mundo. E essa é a luz, Jesus é a luz que nunca se apaga. Por que ela nunca se apaga, meus amados irmãos? Porque na verdade, Jesus esteve sempre presente. Jesus esteve sempre presente. E o que aconteceu um dia na sua vida, aconteceu um dia na minha vida, é fruto da luz de Jesus, pelo evangelho da graça, do amor, da misericórdia, que veio sobre nós. Essa mensagem de transformação poderosa, a luz de Jesus, que entra num coração obscurecido e, na verdade, traz entendimento das grandes verdades de Deus. Aqui, nesse texto, nós encontramos a doutrina da divindade de Jesus, que é uma doutrina-chave. Se nós não cremos na divindade de Cristo, como doutrina básica da fé cristã, nós estamos, na verdade, dizendo o que os religiosos, os fariseus, estavam acusando Jesus ali. Que ele falava que ele, na verdade, era aquele que tinha poder de testemunhar de várias coisas, mas não tinha o que a lei obrigava a dar testemunho de 2 pessoas. E Jesus, então, ele afirma nesse texto, ele estava ali por causa do Pai. Ele dava testemunho e o Pai. Então haviam 2 testemunhas, e daí a grande doutrina da Trindade, que mostra um Deus único, que nós cremos, dividido em 3 pessoas, com funções diferentes. A essência mesma, mas a função é diferente. Porque quando Deus criou o mundo, ali estava Jesus, como estava lá o Espírito Santo. Mas ali a função de criação é a função do Pai. Jesus, ele estava presente, quando na verdade no princípio, conforme diz Gênesis capítulo 1, o versículo 3, haja luz, e diz o texto, houve luz. No processo da criação, como Deus criou desde o princípio, estabeleceu o mundo, e diz que em 6 dias ele trabalhou e criou um mundo tão perfeito como ele é. E no 7º dia, ele descansou. Lá estava Jesus, eu sou a luz. Haja luz e houve luz. Mas também, ele estava juntamente com Moisés,
Quando o pai chamou Moisés, quando ele estava no Egito e o povo debaixo de grande sofrimento, e começou a falar com Moisés, e Moisés teria que ver para crer, porque assim era aquela ocasião, e uma sarça, uma planta verde que não pegava fogo, começou a se queimar. Ali estava a presença, e veio então, segundo o texto, quando lemos em Êxodo capítulo 3, no versículos 4 e 5, aquele extraordinário diálogo que Deus tem com Moisés, dizendo, vendo o Senhor, que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça, diz o texto, ali naquele lugar, Deus no meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés, e respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que estás é terra santa. Ali naquela luz, ali naquele fogo da sarça ardente, Jesus também estava. Porque o texto diz, e Jesus está dizendo, eu sou a luz. Eu sou a luz, declara o Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Mas não só ali. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que na trajetória do povo de Israel, que deveria ser uma trajetória de 15 dias, 2 semanas, demorou 40 anos, pela rebeldia, desobediência do povo. Quantas vezes Deus não faz isso na nossa vida? O que poderia acontecer amanhã, um milagre que nós tanto oramos e pedimos, demora, porque nós somos desobedientes. Nem sempre nós cremos como deveríamos crer. Há uma separação, uma distância, como é difícil o ser humano acreditar no sobrenatural de Deus agora, hoje, como nesse culto. Você que está aqui, atravessando por lutas, você tem que crer que Jesus pode mudar essa história da sua vida. Não é porque Ele mudou no passado, Ele muda hoje, agora. Se você crê nisso, diga amém. Na mesma época do passado era assim, nós não mudamos em nada. E naquela caminhada longa, de 40 anos, o povo não podia parar de caminhar. E diz Deus que Ele estabeleceu uma coluna de nuvem durante o dia, porque o sol era causticante. E uma coluna de fogo à noite, para que eles pudessem caminhar no deserto. Irmãos, caminhar no deserto não é fácil, por várias vezes. 8 vezes eu já fui a Israel, e nós fazemos essa caminhada, da saída do povo, quando nós vamos para o monte, aonde Moisés recebeu os 10 mandamentos. O caminho, hoje, é tudo asfalto, e tem algum lugar tranquilo melhor, porque a engenharia moderna tem capacidade de visualizar, e saber o melhor lugar para construir a estrada, mas naquela época, era uma coisa meio inventada, e os morros, os vales, as dificuldades, porque à noite eles não podiam cessar de caminhar. E a coluna de fogo, ali estava Jesus, Jesus daquela coluna de fogo, dirigindo e conduzindo em livramento o povo nessa jornada tremenda e maravilhosa. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele esteve também numa experiência tremenda, na estrada de Damasco. Grande Saulo, um homem poderoso daquela época, afiado na teologia dos judeus, intelectualmente muito bem preparado, perseguidor dos cristãos, zeloso do Torá, caminhando na perseguição, na tarefa dos religiosos contra aqueles que caminhavam o caminho de Deus. No meio do caminho, uma grande luz vem sobre Saulo, e ele caminhava. Já vi pregador dizendo que ele caiu do cavalo. Irmãos, eu procurei esse cavalo no Velho Testamento inteiro e nunca encontrei. E eu creio que ele estava, o povo caminhava, e ele cai ao chão, ele tropeça, a luz é tão forte que vem sobre ele, e ele cai. Ali estava aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Que quando Saulo cai, o que ele pergunta? Quem és tu, Senhor?
Ele não fala, o que é isso? O que aconteceu comigo? Ele não fala isso. Ele sabia que aquilo só podia vir de alguém. E ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, Jesus diz, sou eu, Jesus, quem tu persegues. Irmãos, essa declaração de Jesus é tremenda. Não apenas nesse dia, mas na sua história, na sua caminhada, por onde ele andou, transformando as coisas, mudando as vidas das pessoas, enchendo-as, trazendo graça sobre elas, mudando totalmente, sarando, curando, ressuscitando, multiplicando pão. Ele é quem está dizendo agora, eu sou a luz do mundo, louvado seja o Senhor. Jesus, irmãos, nossa luz, Ele é essa luz que nunca se apaga. Só Ele pode tirar das trevas homens e mulheres. E todos nós um dia estávamos em trevas. Eu nasci como na igreja de Cristo. Meu pai era presbítero quando eu nasci. Mas houve um tempo na minha adolescência que eu vi a luz de Jesus e me rendi a Ele como Senhor Salvador da minha vida. Certamente foi essa a sua história. Porque se não tivesse experiência, a gente não persevera. O mundo atrai, o mundo é forte, ele é enganoso, ele na verdade, ele é traidor. Por isso, irmãos, o mundo, eu quero caminhar nesses próximos minutos, que o mundo caminha em 3 tipos de escuridão. E a primeira delas é a escuridão mental e a escuridão intelectual. Veja só, Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, e Paulo tem, irmãos, uma contribuição, o maior teólogo do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Quando ele escreve lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 21 a 22, diz assim, o texto vai ser colocado aí. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Está falando sobre os homens. Paulo está falando para uma sociedade romana, falando para um povo que ele havia pregado, estava pregando em Roma, que era uma cidade-chave. O Império Romano dominava o mundo daquela época. E Paulo tinha um grande sonho, ele queria ir a Roma, porque ele sabia que se ele alcançasse Roma, ele alcançaria o mundo inteiro. Essa foi a estratégia de Paulo. Paulo não parava nas pequenas cidades, Paulo não parava nos lugarejos, Paulo ia para os grandes centros, porque ele tinha essa concepção. É uma estratégia de crescimento de igreja, de plantação de igreja. Vamos alcançar as grandes cidades, que as pequenas serão alcançadas. Então ele dizendo isto, esses homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Está falando de intelecto, está falando de mente. Ele diz, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, se achando sábios, sabemos todas as coisas, não precisamos de Deus, não precisamos de nada, não precisamos da Bíblia, não precisamos de orientação espiritual nenhuma, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Aqui está a escuridão mental e intelectual. O ser humano é quem, na verdade, escolhe como andar, por onde andar. Ele que escolhe estar nas trevas, ele que escolhe vir para a luz. É o ser humano que determina, na verdade, a sua vida, o seu presente e o seu futuro. É ele. E, na verdade, o ser humano, quando ele ainda está no mundo da escuridão, o que acontece? Ele não quer entrar na luz, porque a luz o exporia, colocaria como pecador que ele é. E homem nenhum reconhece
que é pecador, que não vale nada, que é miserável, que é destituído, porque o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, quando ele mostra essa questão séria da corrupção humana, da mente, do coração e do corpo, ele diz, quando no capítulo 3, 23, ele diz: pois todos pecaram e destituídos fora estão da presença de Deus. Então qual é o habitat natural do ser humano? É longe de Deus. Por natureza é longe de Deus. Então o ser humano, irmãos, pela sua natureza, está separado. Então o homem sempre buscou as respostas às três grandes questões da vida humana, que todos nós sabemos aqui. Primeiro, quem sou eu? Ele procurou a resposta. Nem sempre acha. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual o motivo de eu estar aqui? E para onde eu vou? Então, nós cristãos, lemos a Bíblia, nós temos essas respostas imediatamente. Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. Você, mulher, é uma filha de Deus. Por que eu estou aqui? Porque Deus quer me usar no reino dele. Eu tenho resposta. Para onde eu vou? Eu vou para o céu. O que diz lá o texto? Quando Jesus, João 14, e eu vou preparar o lugar, e voltarei para vos buscar. Então nós sabemos, mas o homem natural não sabe disso e nem aceita isso, porque ele não crê em Deus. Então, irmãos, a questão da escuridão mental, intelectual, é muito séria. É muito sério. O mundo não dá boas respostas para essas perguntas. A mente secularizada, a mente mundana, a mente do homem natural não tem respostas para isso. Se ele responder, ele vai responder: não sou ninguém. Mentira, ele é. Mas ele vai dizer: eu não sou ninguém. Por isso muitas pessoas entram no mundo do suicídio. Por isso muitas pessoas entram no mundo das drogas. Por isso que as pessoas fazem muitas coisas erradas. Irmãos, nesses 45 anos que sou pastor, eu já vi muito, é impressionante como uma pessoa consegue entrar em tanta encrenca na vida. E a pergunta que sempre pensei é o seguinte: como conseguiu sair de todas elas? Porque ele não tem resposta. Nós temos. Ele vai dizer: eu não tenho nenhum propósito na minha vida, não tenho propósito. Por que eu estou vivendo? Já ouvi isso. Pastor, eu estou querendo dar um fim. Eu não tenho razão de viver. Eu perdi meu casamento. Eu perdi as coisas que eu tinha. Meus amigos sumiram. Porque você perde dinheiro, status, você perde valor. Todo mundo que se aposenta, se passa um período aí difícil de ajustamento. Todos nós aqui. Então, a pessoa que não tem o entendimento do que, qual o propósito da sua própria vida, entra em parafuso. E não sabe para onde vai. E daí você, como é que uma pessoa natural não acredita em céu e inferno? Isso é coisa do exagero religioso. Essa é a mente, a escuridão mental e a escuridão intelectual. Infelizmente. Então, o engano é mentira. Satanás e o seu sopro, a sua voz, falam mais alto que a própria palavra de Deus. Irmãos, há um texto maravilhoso aqui, que eu vou ler para vocês, que está em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 3, olha o versículo 15. Quando Pedro fala assim, Pedro, ele era meio ignorante, sabe? Pedro mal sabia escrever o nome dele. Paulo não, Paulo era um acadêmico, um intelectual. Pedro não era assim. Pedro era um pescador. Sabe aquele cara, presidente de sindicato, que fala grosso, encrenca todo mundo, dá de valente? É o tipo de Pedro. Pedro era um cara assim. Mas ele me surpreendeu. Quando Pedro diz assim, e tende por salvação a longanimidade, que é a mesma coisa para a paciência, de nosso Senhor, falando de Jesus. Como igualmente, olha só, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro, ele admirava Paulo, quando ele lia as cartas de Paulo, ele se encantava com o entendimento. Então quando a mente,
a nossa mente, o nosso intelecto sai da escuridão, a gente começa então a produzir coisas maravilhosas e tremendas neste mundo. E é isso que Jesus ele veio para dizer: eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, a escuridão tem dominado a nossa cultura, nossa arte, os livros. Pega os grandes pensadores, as obras que escreveram, que coisas terríveis, irmãos, em contraste com a Bíblia. Pensamento, né, de Karl Marx, pensamento de Engels, pensa os Descartes, Jean-Paul Sartre, tantos outros, e alguns que penso que são grandes pensadores mais recentes, para não falar dos antigos apenas. Ele destrói Deus. O que a esquerda no mundo tenta fazer, é arrancar Deus, eliminar Deus do planeta Terra, do céu, se fosse possível. Tentaram fazer nas escolas. Irmãos, o nível de vida que nós estamos vivendo hoje, essa coisa que cria um medo, é o que nesses 20 anos na escola, com os nossos filhos, que as crianças pensam, o que elas fazem, é coisa terrível. A escuridão mental e a escuridão intelectual. Então, irmãos, só o Evangelho de Jesus pode mudar esse rumo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Jesus é a nossa luz, amém, irmãos? Eu sou a luz, ele diz, eu sou a luz. Ele diz o seguinte, então, quem me segue, olha o versículo 12, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, o meu problema hoje é pregar. Eu preparo o irmão para pregar 3 pontos, só faço praticamente um. Vou só mencionar, porque eu sou dominado por um relógio, está ali, vocês não veem, mas a gente vê aqui. Esse é o problema dos pregadores mais velhos. Então, irmãos, aqui está a primeira verdade, quando pensamos nesse grande eu sou. O segundo grande eu sou de Jesus. O segundo aspecto, que eu quero dizer muito breve nele, é a escuridão moral. A escuridão moral. Olha, vou voltar para Paulo, porque Paulo foi o grande pensador, e Pedro era fã dele, eu também sou. Olha, Romanos capítulo 1, versículo 28 em diante. Vamos colocar ali para vocês acompanharem. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o homem, o ser humano, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29, Romanos 1, 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus, quantos adjetivos para falar da maldade humana. Em versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, dos quais, de morte, os que tais coisas praticam, essas coisas todas que eu mencionei nos versículos anteriores, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que é isso, irmãos? É a escuridão moral. Todos os adjetivos que eu mencionei ali falam da degradação moral do ser humano. Então, na verdade, irmãos, nós, o homem fora de Cristo, é um lixo. O seu interior é totalmente corrompido e deturpado. E por isso que Jesus vem naquele dia. Ele não foi preso porque não era a hora, como no último versículo diz. Ele proferiu essas coisas, ele estava lá no templo, em Jerusalém, perto do lugar do gasofilácio, versículo 20, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque tendo dito isso para aqueles religiosos que eram assim, se fosse a hora, é ali que ele ia ser preso, ser julgado no dia seguinte. Mas esperaram até na sexta-feira. Até na sexta-feira. Para fazer isso com Jesus.
Então, irmãos, a questão mundo, ele chamou o bem de mal, o mal de bem. O mundo, ele inverteu todas as coisas. O mundo zomba das coisas boas, nossas, e elogia as coisas péssimas, as coisas ruins. Por isso que Paulo, nesse texto, trata sobre essas coisas. E por isso que Jesus, então, lhe foi e disse para aquele povo: eu sou a luz do mundo. Ali estava bonito, tudo iluminado, os 4 candelabros, nos 4 cantos, que coisa maravilhosa. Passava a festa, ficava tudo escuro. E ali estavam os religiosos, cumpridores de preceitos, de regras. Irmão, nada maior, nada melhor do que o Evangelho. O Evangelho não nos faz caminhar pelas regras, mas nos faz caminhar pela graça. Jesus veio ao nosso encontro. Jesus veio para transformar e mudar inteiramente a nossa vida e nos fazer diferentes. Amém? E caminhando para o terceiro lugar, e já estou fechando. O versículo 12 fala de uma escuridão espiritual. Quando ele diz: quem me segue, versículo 12, quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, que é Jesus, que esteve lá em Gênesis capítulo 1, durante toda a história, criação, queda, redenção e consumação, e Ele que virá para buscar você e a mim, e a sua igreja, e nos levará para a vida eterna. Se crê nisso, diga amém. Irmãos, quero encerrar. Enquanto que o candelabro iluminava, ou dava aquela iluminação externa, Jesus traz para nós uma iluminação interior. Ele quebra a mente e o intelecto. Ele nos coloca, irmãos, nos princípios do Evangelho da graça, não na moralidade. E nos faz fortes espiritualmente falando. Ele ilumina então o nosso interior. E você não pode sair daqui hoje, tem que ter certeza que o seu interior é iluminado por Jesus. Senão você vai ficar na religião, nas regras, nas obrigações. Mas presta atenção, irmãos. O que ele faz conosco? Ele ilumina a nossa mente. Nos faz entender coisas que só quem lê a Bíblia e conhece o Evangelho entende. E dá sentido à vida. Maravilhoso isso. Não só isso, mas Ele santifica o nosso ser. Nós temos prazer de andar em paz. Nós temos prazer de conviver com as pessoas, porque nós somos seguros em quem nós somos em Cristo Jesus. Então Ele ilumina a mente, santifica o nosso ser e gera alegria no nosso coração. Veja que o contexto desse texto, que aqueles religiosos trouxeram uma mulher pecadora na presença de Jesus e falaram: Senhor Jesus, tem testemunho aqui, e a lei fala que é para matar, é pedra. Moralidade. Jesus falou: muito bem. Então é o seguinte, quem aqui, eles cada um com uma pedra maior na mão, cada um com uma pedra maior na mão, e a mulher no meio, coitadinha, mulher pecadora. Jesus falou: mas antes, quem aqui não tem nenhum pecado, seja o primeiro a lançar a pedra de morte sobre esta mulher. E o texto que antecedeu o texto que eu li, capítulo 8, diz que as mãos deles soltaram, as pedras caíram no chão, machucou o pé deles. E o que levava uma pedra grande, quebrou a unha do dedão de um cara lá, ele foi mancando. E Jesus estava de cabeça baixa. Diz o texto que ele estava de cabeça baixa, escrevendo no chão. Eu acho que ele escrevia assim: se você é puro, em aramaico, seja o primeiro. Esperou um tempo, ele só via barulho, tuc,
tuc, pedra cai no chão, tuc, tuc, toc, bum. Falou assim, levantou os olhos, ali estava aquela mulher. Ele disse: cadê os teus acusadores? Ela disse: todos foram embora. Jesus disse: se eles não te condenaram, muito menos eu. Vai e não peques mais. Irmãos, isso que é o Evangelho de Jesus. Então Jesus está dizendo que Ele é essa luz, que a cerimônia dos judeus, ali na festa dos tabernáculos, só podia simbolizar, mas Ele é aquele que é capaz de agir e transformar. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra ela é cheia de ensinamentos. Senhor, nós não somos nada. Se não fosse a Tua misericórdia, meu Deus, sobre nós, se não fosse a Tua bondade sobre nós, se não fosse esse grande amor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos olha com compaixão. Senhor Jesus, se houver aqui uma única pessoa nesse auditório ou em casa, pela internet, uma única pessoa que me ouve, que entendeu essa palavra nesta manhã, Espírito Santo de Deus, traga essa compaixão tremenda que só o Senhor tem para dar. Que cada um de nós realmente possamos caminhar nesta luz tremenda que é Jesus, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e Tu és a luz verdadeira para os meus caminhos. Abençoa o Teu filho e a Tua filha, Pai, nesta manhã, nesta semana. Oh meu Deus, faça o Teu milagre em todas as áreas, na vida dos meus irmãos que aqui estão nesta manhã. Obrigado por eles. Ninguém veio aqui hoje por acaso, Senhor. Ninguém está nos vendo, ouvindo pela internet por acaso. O Senhor conduz as nossas vidas em vitória, porque o Senhor é bondoso e maravilhoso e aceita a nossa oração. Toma posse, minha irmã e meu irmão, do poder da verdadeira luz que é Jesus sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de quem oramos. E o povo de Deus diz: amém, amém, amém. Você pode orar a Deus com as suas palmas, reconhecendo o quanto Ele é bom, quanto Ele cuida de nós, como Ele é majestoso, poderoso e glorioso.